Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Salmo capítulo 119, de verso 1 a 7, aonde o salmista está aqui louvando e agradecendo ao Senhor e glorificando o nome do Senhor. Quão é bom estar na presença do Senhor, o quão é bom estar alinhado à vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quão é bom estar, felizes são aqueles que estão alinhado aos seus mandamentos, às leis do Senhor. Glórias a Deus. E ainda no verso 2 ainda diz assim também: felizes são aqueles que esforça-se para estar alinhado ao coração, com o coração alinhado à vontade revelada do Senhor. Glórias a Deus. Meus amados, queridos irmãos, aqui como o salmista está interpretando, falando, nos instruindo, nos direcionando o quão ele estava feliz, está servindo ao Senhor, está alinhado ao propósito do Senhor. O coração dele estava alinhado ao propósito do Senhor e com isso o Senhor estava direcionando a ele ao novo caminho, ao novo olhar para as coisas, a um novo que estava acontecendo na vida do salmista. Então ele estava glorificando ao Senhor. E nesta manhã também o Senhor nos fala que felizes são aqueles filhos e filhas, felizes são aqueles que estão com o coração reto, segundo a minha vontade, segundo o meu propósito. Eu tenho grandes coisas na vida de vocês para ser revelada, para ser anunciada, para vocês viverem aquilo que eu tenho para a vida de vocês, para cada um de vocês. Eu quero que vocês vivam a plenitude que eu tenho para vocês. Glórias a Deus. E quando o Senhor nos revela, quando o Senhor nos traz na palavra e nos revela que Ele tem tudo isso para a gente, que é para a gente descansar e saber que Ele é um Deus que faz grandes coisas na vida dos seus. Glórias a Deus. E aqui eu vou fazer a leitura para que a gente venha ter uma compreensão melhor da palavra, venha ter um entendimento melhor da palavra, porque o Senhor nos convida todos os dias, meus amados queridos irmãos, o Senhor nos convida todos os dias para que a gente venha ler a palavra, meditar na palavra e principalmente viver a palavra. Glórias a Deus. Aí aqui no verso 1 a 7 diz assim: felizes aqueles que andam por caminhos retos, que estão de acordo com a lei do Senhor. Felizes são aqueles que se esforçam para obedecer de todo o coração à vontade revelada de Deus. Glórias a Deus. Quem não pratica o mal e anda sempre pelo caminho do Senhor, o Senhor mesmo nos deu as suas instruções para serem obedecidas fielmente. E o meu maior desejo é ter um andar correto, obedecendo sempre às suas ordens e escritas. Fazendo isso, eu sei que não ficarei decepcionado, porque dou o devido valor a todos os mandamentos. Eu darei graças ao Senhor de todo o coração, quando estiver colocando em prática suas leis tão justas e perfeitas. Senhor, obedecerei às suas ordens escritas, por favor, não me abandone.
Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é a promessa do Senhor. É uma promessa que o Senhor nos faz para aqueles que andam reto. Vive as promessas do Senhor, vive os grandes feitos do Senhor, vive a plenitude do Senhor, vive a glória do Senhor. A glória da segunda casa será melhor do que a primeira, porque assim diz o Senhor, quando nós filhos estamos reto com Ele, com coração reto, um coração cheio de gratidão, um coração cheio de vontade de servi-lo, um coração com vontade de conhecer mais a face do Senhor, não as bênçãos que o Senhor tem para nos dar, mas conhecer o Senhor face a face. O Senhor revela os seus segredos, o oculto e o escondido. E muitas vezes, meus irmãos, o Senhor não quer passar a mensagem por outras pessoas. O Senhor quer intimidade, quer profundidade, quer alinhamento, quer ajustes em nossas vidas, para que Ele venha revelar o oculto e o escondido a nós mesmas. Ele não quer revelar a outras pessoas. Ele quer revelar a nós mesmas. Então, muitas das vezes a gente espera que o Senhor use pessoas, use profetas, use a palavra. O Senhor estar na palavra é um dos meios que Ele usa grandemente para falar os seus, como Ele já falou comigo, grandemente, poderosamente. E quando eu peguei essa chave do Senhor, que Ele estava na palavra, que eu fosse buscar na palavra, e grandes respostas o Senhor tem me dado, grandes coisas o Senhor tem me revelado, grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, e glórias a Deus, e Ele vai fazer muitos e muito mais na minha vida e na vida dos meus irmãos. Quando o Senhor nos coloca aqui na palavra, traz para meditar a palavra, é uma direção, é um alinhamento para os seus filhos, para os seus amados queridos filhos, que Ele está vendo que os seus filhos estão sem direção. Ele sempre usa a palavra. Então vamos estar, meus irmãos, pegando a palavra como uma chave de direcionamento. Aqui o Senhor está pedindo, dizendo, aqueles que estão de coração rendidos para Ele, Ele revela grandes coisas. Como o Senhor nos conhece o oculto e o escondido, Ele conhece o coração da pessoa. O Senhor não está preocupado com a aparência externa, mas o que está dentro. E quando nós estamos dispostos a mudar, a se dedicar ao Senhor, a viver a plenitude do Senhor, o Senhor nos transforma de dentro para fora. É uma revelação, é um tratamento que o Senhor nos faz de dentro para fora, para a gente viver a plenitude. Glórias a Deus, por isso que a gente venha viver essa plenitude do Senhor, que a gente venha ter esse quebrantamento de coração, essa vontade, esse desejo de conhecer o Senhor face a face, para grandes coisas venha se manifestar do Senhor em nossas vidas. Amém? Eu vou orar para que essa direção, para que essa palavra seja uma chave e um direcionamento para os meus amados, queridos irmãos, e toda a sua plenitude. E também para mim, que eu venha ter como base esta palavra de quando a gente está disposto, se doando para o Senhor de coração, Ele revela grandes coisas, o Senhor revela para os seus. Glórias a Deus. E o Senhor, quando nos coloca aqui para levar uma mensagem, não é à toa. Tem sempre alguém precisando. Às vezes a mensagem não é para todos. Às vezes é para uma única pessoa, ou para diversas pessoas, ou para todos. O Senhor é quem sabe. A palavra que o Senhor nos entrega, Ele tem direcionamento certo para os seus. Glórias a Deus. Eu vou orar para que a gente venha estar mais e mais e mais íntimo ao Senhor. E por esses dias nós estamos dando continuidade ao Salmo 119, que é bem extenso e tem muitos de Deus para nós. Glórias a Deus. Então continuarei, como ele disse, que era para mim estar ministrando o Salmo 119 por esses dias, que grandes feitos,
grandes feitos Ele fará e grandes coisas Ele quer revelar para os seus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Pai, por esta manhã, obrigada, Senhor, por esta oportunidade, obrigada, Pai, por esta palavra que a gente venha viver, Pai, venha viver segundo a sua vontade, venha, que nós venhamos, ó Pai, estar com o coração rendido, quebrantado a Ti, com vontade de Te conhecer face a face, Senhor, com vontade, Pai, de descobrir os Seus mistérios espiritualmente que o Senhor tem para cada um dos seus. Oh, Pai, só o Senhor tem o poder de revelar, Pai. Só o Senhor tem vontade, tem o poder de transformarmos de dentro para fora. E quando a gente, Pai, se entrega de corpo e alma nessa entrega, Senhor, grandes feitos o Senhor tem para os seus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala, Pai, fala com teus filhos. Fala com teus filhos amados e queridos que têm sede e fome de Ti, que quer mais e mais e mais de Ti. Consola, Pai, aqueles que estão chorando, Pai. Consola, Pai, aqueles que estão, Pai, sem direcionamento, que o Senhor seja um direcionamento, Senhor. Oh, Pai, que o Senhor venha, Pai, falar ricamente e poderosamente com eles, que seja um caminho de vontade, uma vontade grande, um desejo grande de Te conhecer, de estar mais e mais e mais, de Te servir em espírito e verdade. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, um bom e excelente dia para todos nós. Meus amados queridos irmãos, fiquem com Deus. Deus os abençoe.